Shalom a todos, uma abençoada noite para você, para sua família. Vamos esperar alguns irmãos iniciarem, entrarem aqui para nós batermos um papo, conversar um pouco, explicar o que está acontecendo. Vamos ver. Primeiro deixa eu ver se alguém vai entrar. Vamos lá, ver se alguém vai entrar ao vivo aqui com a gente. Paz, irmão Vênus, como é que tá saindo o áudio aí para mim? Dá um feedback para mim. Pastora Alessandra Valadão, Paz do Senhor, Mamara, Paz do Senhor. Bom, você já vai entrando, você já vai compartilhando para mim essa live, que é muito importante. Tá bom o áudio, Mamara? Dá um áudio para mim. Adriana, tá bom o som, Adriana? Dá uma olhada para mim, vê se tá captando legal o áudio, por favor. Ô, irmão Paulo Pedrino, Paz do Senhor, paz, boa noite, querido. Saudade do Senhor, irmão Paulo. Ô, Cleitinho, abençoado, Cleito, paz. Mãe Eliane, paz. Vocês podem ir compartilhando já, por favor? Oi, Milena, paz-me, Deus te abençoe, filha. Que bom. Tá ótimo o som, Adriana, como é que tá? Tá bom o som? Tá bom. Mais alguém? Já temos 10 pessoas, vamos multiplicar isso. Ô, irmão Ricardo, Mandinha, paz seja convosco. Não tá pegando nada aqui atrás não, Adriana, tá tudo bem. Não, as panelinhas não tá aparecendo não, tá? Vamos lá, quem mais? 12 pessoas. Obrigado, irmão Paulo, um carinho, uma felicidade. Que a sua casa, irmão Paulo, seja muito abençoada, tá? Vamos lá, eu tenho uma palavra. Ô, irmão Sandro, paz, querido, aí Lins, abençoado seja o Senhor, irmão Sandro. Prazer saber que você está nessa live também. Fica com a gente, irmão Sandro, tem uns negócios legais aqui pra gente comentar hoje, tá? Tá legal? Fica aí com a gente. Mais pessoas, vocês estão compartilhando já? Vão compartilhando, por favor. Obrigado, Milena, obrigado, Mi, obrigado, Deus abençoe. Fica com a gente, Mi, não sai não. Ô, irmã Samira, paz seja convosco. Omar Joias, aqui em Penápolis. Irmã Samira, que alegria poder estar com você. Samira Salem, né? Lembrei da irmã Paula Salem. Irmã Conceição Chiliato, paz seja convosco. Irrigação Penápolis, né? Empresa maravilhosa aqui da nossa cidade. Paz, irmã. Shalom, tá compartilhando? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Bom, primeiro eu preciso dar uma explicação para vocês por que eu estou fazendo essa live aqui agora. Agora há pouco, nós fomos interpelados pela Prefeitura Municipal aqui de Penápolis, através de um ofício que nos impediu de fazer a nossa reunião no templo. É uma decisão tomada pela Prefeitura de Penápolis, eu acho que seguindo a linha de algumas outras administrações municipais, e nós, no cumprimento do nosso dever, honramos as leis, né? E principalmente aqui o nosso município. Por isso, nós que teríamos uma reunião agora. Oi, Danilo. Paz, Danilo, eu te amo, viu, Danilo? Você é uma bênção. Você mora no meu coração, uma pessoa que aprendi a amar. Vamos continuar aqui então, irmãos. Então é assim, nós teríamos agora o nosso estudo da Torá, da Parashá Vayekel, né, que significa e convocou, e também da Parashá Pekudei, que são duas Parashá que nós terminamos o livro de Shemot, que é Êxodo, o segundo livro das Escrituras Sagradas, mas por força dessa ação, que eu considero até uma medida certamente judicial, nós preferimos nos abster de ir para o local de culto, e eu resolvi então fazer essa transmissão aqui para vocês. Então, eu estou fazendo a transmissão porque oficialmente os trabalhos da Igreja Paz, ali na Avenida Antônio Veronese, número 84, estão suspensos até a segunda ordem, né? Então, por isso, eu preferi estar aqui juntamente com vocês. Obrigado por estarem nessa live, que você possa compartilhar ela, que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Falar um pouquinho sobre a porção de hoje que nós aprenderíamos ali na Igreja Paz. Os irmãos da Igreja Paz, por favor, compartilhem esta live. Danilo, compartilhe aí essa live, o máximo de pessoas que você puder, tá legal? Todos vocês, eu gostaria que compartilhasse, tá? Então vamos lá. Por pressão, por não poder estar no templo e por absoluto respeito às autoridades constituídas, então eu decidi, talvez seja o primeiro pastor que toma a iniciativa de fazer a transmissão, mandar a palavra através de uma live, usando essa ferramenta extraordinária que é o Facebook, tá legal? Então a paraxá de hoje vai Yekel, que significa e convocou. O que aconteceu? Vou dar um panorama geral para vocês. O Eterno convocou o povo de Israel
e pediu para que Moisés então pedisse ao povo que trouxessem uma oferta para a construção do tabernáculo, né? No capítulo de número 35, essa porção vai do capítulo 35, verso 1 até o capítulo de número 38, verso de número 20. Eu não vou falar sobre Pecudei, que é sobre a questão da enumeração do povo, mas eu quero me ater um pouco mais essa questão da construção do Mishkan, do tabernáculo. Nós já estudamos isso numa paraxá passada, que é muito interessante, como o Eterno pediu, como ele delimitou, como ele ordenou que fosse construído o tabernáculo. Existem inúmeras lições que nós podemos tirar desta porção, desta paraxá, da paraxá Vaiekel. A primeira delas é o seguinte: o Eterno disse o seguinte, olha, capítulo 35 de Shemot, se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, capítulo 35, versículo de número 2, ele diz: 6 dias trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. É o Shabat, o repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Esse é um dos textos mais complexos para a maioria das religiões, porque alguns guardam o Shabat, outros não guardam o Shabat, mas aqui existe uma ordem expressa do Eterno, que está acima da religião, está acima dos concílios teológicos que os homens criaram, e o Eterno então disse que 6 dias deveríamos trabalhar, e no 7º dia ele foi muito enfático: se trabalhar, morrerá. Esta é uma ordem que foi dada especificamente para Eretz Israel, para o povo de Israel, mas que nós, como gentios, chamados também de Ger, né, que é um dos nomes que é dado aos que não são judeus, nós também podemos cumprir isso também. Nós poderíamos guardar um Shabat. Não há pecado nenhum nisso. Você nunca ouviu dizer que alguém morreu porque guardou um Shabat. Então a gente pode guardar isso tranquilamente, tá legal? Então é importante notar que o Salmo de número 91 vai dizer para nós o seguinte, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bom, quando nós descansamos, como diz aqui, não é descansar no sentido de estar cansado, mas descansar no sentido de interromper uma atividade, parar uma atividade que nós estávamos fazendo. O Eterno, na verdade, ele não se fadiga e não se cansa. Então, quando diz que o Eterno descansou, não é porque ele estava cansado. Descansou significa que ele cessou, ele parou a obra que ele estava fazendo. Agora, voltando para o Salmo 91, vai dizer para nós que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é essa frase, a sombra do Onipotente descansará? Eu não sei se você já prestou atenção, eu creio que sim, mas quando nós caminhamos, a nossa sombra caminha junto conosco. E todos os gestos que nós fazemos, a nossa sombra também repercute esse gesto. Estar na presença do Eterno e descansar na sua sombra significa necessariamente que todas as nossas ações, escolhas, vontades e atitudes refletem primeiro a vontade do Criador nas nossas vidas. Então veja, você está debaixo da sombra do Eterno significa necessariamente que você está cumprindo a palavra do Eterno e por isso você está andando junto com Ele, lado a lado com Ele. Então a sombra dele está te cobrindo. Agora, por que a sombra dele está te cobrindo? A sombra dele está te cobrindo porque você está do lado dele. Você está juntamente com Ele. E esse talvez seja um dos maiores desafios do ser humano. Andar, caminhar junto com o Eterno. Vamos falar de coronavírus rapidinho? Vamos lá falar de coronavírus? Porque esta porção vai falar para nós sobre a construção de um tabernáculo. A palavra tabernáculo vem de taberna, vem de moradia, vem de lugar onde a pessoa pode morar. Veja bem você, quando diz que o Eterno, ele pede para que seja construído um tabernáculo, esse tabernáculo era o local da sua habitação e era o local aonde nós deveríamos também habitar. Veja que interessante é esse processo. Quando eu estou na casa do Senhor, andando com o Senhor, vivendo com o Senhor, automaticamente, o Enzo está aqui do meu lado, automaticamente o Senhor está juntamente comigo. Deixa eu falar para você o seguinte. Quando nós decidimos seguir ao Eterno de coração, com alegria na nossa alma, nós sabemos... Olha só, irmãos.
Como que grava a live desse jeito aqui, com essa pessoa pulando? Você vai parar de pular ou você vai continuar? Eu estou fazendo a live aqui de casa, tá legal? Muito bem. Então, Enzo, eu preciso terminar o raciocínio. Posso? Posso? Então, vamos lá. Voltando aqui, irmãos. Me perdi um pouquinho no meu raciocínio, mas vamos lá. Vou tentar voltar novamente aqui. Quando o Eterno pede para que nós construímos, para que nós venhamos a construir o tabernáculo, esse tabernáculo ele pode ser visto de duas maneiras distintas. Uma é o tabernáculo que eu construo, aquele que eu edifico como um ponto de referência para o Eterno. E o outro tabernáculo, que muitas vezes está destruído, é o tabernáculo que é nós mesmos, que somos nós, a morada do Altíssimo. O Eterno disse o seguinte, preste atenção para você que está me ouvindo agora, para você que vai assistir depois. O Eterno disse, eu sou o santo de Israel, eu sou o santo que habito no meio de ti. Então, claramente, para qualquer pessoa que tem menos de 12 anos entender, o Eterno quer habitar dentro de nós, ele quer fazer morada dentro de nós. Só que ele não pode habitar em nós, sendo nós ainda um templo destruído, um templo que precisa ser reconstruído, reerguer. Em tempos de coronavírus, em que as pessoas têm tanto medo de pegar uma bactéria, de pegar um vírus, que é considerado uma das bactérias letais que está assolando a humanidade, segundo os órgãos de imprensa, a Itália está acontecendo uma catástrofe. Isso demonstra que, primeiro, se eu estou na sombra do Onipotente e eu posso descansar, significa que eu estou andando em obediência a Ele, e eu vou dizer para você sinceramente, não tem nada desse negócio de super crente não. Eu vi muita gente postando, é porque quer ser super crente. Irmãos, parem de ser infantis, parem de ser crianças. Tem nada de ser super crente. Não tem isso não. O que tem na verdade é você é obediente ou você é desobediente. Se você for desobediente, as pragas virão e vão te alcançar. Se você é obediente, as pragas não vão te alcançar. Quero até aproveitar também um momento também. Eu vi muita gente postando aqui no Facebook, achei muito bonitinho, dizendo o seguinte, olha, se o teu pastor falar para você ir para a igreja, fala para ele que Deus mandou o povo de Israel ficar em casa no Egito. Meu irmão, no Egito não tinha tabernáculo. No Egito não tinha templo, o povo tinha que ficar em casa mesmo. Eles iam para onde? Você queria que eles fossem para o templo de Dagon? Ora, irmãos, que infantilidade. Segundo lugar, o povo de Israel era um povo que vivia debaixo do amor do Eterno, e o povo de Israel que cumpria a vontade do Eterno, durante o dia saía para trabalhar. Não sei se você sabe disso. Isso aqui é para conversa para maior de 18 anos. O povo de Israel, no meio das pragas do Egito, saía de dia. E o Eterno mandou eles ficar à noite em casa, na hora de dormir. Lembrai-vos que, quando o anjo da morte passou, ele passou de madrugada. Ele não passou 8 horas da noite. Quando o povo do Egito acordou, o primogênito estava morto. Aliás, é bom lembrar isso, poucas pessoas sabem disso ou às vezes não pegam a visão. Quando fala primogênito, tinha primogênito lá de 40 anos de idade, que era o único filho daquele egípcio, de 40 anos ele morreu. Aliás, quero aproveitar também para dar um conselho. Se você tem 40 anos, é primogênito, está na casa do teu pai, rapaz, toma vergonha na cara, vá, arruma uma mulher, casa e vai viver a tua vida. Né? Porque não vai ficar a vida inteira na barra da saia de mamãe, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto. Quando o Eterno disse para o povo ficar, foi ficar em casa, durante a madrugada, que o anjo da morte ia passar. Não é durante o dia. Ou seja, quando nós temos esse tabernáculo que é a nossa vida, e esse tabernáculo está em consonância, à sombra do Onipotente, vivendo de acordo com a sua vontade, olha, passará pelo fogo, mas nenhuma chama arderá em ti. Você vai passar pelas águas e você não vai submergir, ninguém vai morrer afogado. Essa é uma garantia, a garantia, isso aqui volta a dizer, a conversa para maior de 18 anos, não é garantia para todo mundo não. É para aquele que realmente procura viver uma vida em consonância com a vontade do Eterno. Se você parar para olhar o mundo hoje que vive o pânico do coronavírus, esse pânico, na verdade, não é resultado de um afastamento que as pessoas estão tendo do Eterno? Você não acha que a humanidade está longe do Eterno? Seja sincero, por favor. Você acha que o vírus é o quê? O vírus não é resultado de pecado, porque o salário do pecado é a morte? Pastor, mas aí vai pegar todo mundo. Gente,
No mundo em que Deus habita, não há enfermidade. Mas no mundo em que Deus não é o centro, em que as pessoas têm milhares de outras prioridades e não a Deus, é natural que essas coisas aconteçam. E não venha nenhum sabichão falar, isso é conversa de religioso. Religioso? Que religioso? São pessoas que temem. Existem os que temem e os que não temem. Existe o justo e existe o ímpio. Ah, eu não vou ficar aqui julgando quem é e quem não é. Se você tem o mínimo de capacidade de pensar, você vai saber quem é e quem não é. Me diga, todo mundo está com medo, todo mundo está morrendo de medo. Por que está morrendo de medo? Por que está com medo? Está com medo de quê? A pessoa falou para mim assim, pastor, mas não é perigoso a gente pegar o vírus e morrer? É perigoso. Mas mais perigoso do que pegar o vírus e morrer é não viver para agradar a Deus. Meu Deus, como eu espero estar falando com gente adulta nesse momento. Não tem nada a ver com religião. Não coloque a culpa na religião para você não viver uma vida de acordo com a vontade de Hashem, com a vontade do Eterno. Não se trata disso. Se trata o seguinte, ou você é obediente ou você não é. Quando o Eterno pede a construção do Mishkan, o tabernáculo, na verdade o Eterno está pedindo para que nós venhamos nos reconstruir. Você tem que descobrir quais são as suas bases existenciais que estão em desacordo com a vontade do Eterno e você começar a viver uma vida que tenha relação com o Eterno. Sabe, irmãos, isso é uma coisa tão natural, é até fácil de entender. Porque como pode o Eterno habitar em um templo sujo? Volto a dizer, ninguém aqui, eu não jamais vou gravar uma live para falar de religião. Eu estou falando aqui de relacionamento. Eu estou falando aqui de intimidade. Eu estou aqui falando de vida com Deus. Religião tem um monte por aí. Tem um monte de religião. Você vai encontrar todo tipo de religião. Todo tipo você vai encontrar. Dos que acreditam no panteísmo, dos que são politeístas e até nós que somos monoteístas. Você vai encontrar de todo tipo. O que eu estou dizendo para você é que se você está com medo do vírus, você tem que ficar com o pé atrás e pensar, rapaz, se eu estou com medo, por que será que eu estou com medo? Não será porque eu estou vivendo uma vida que é uma farsa muitas vezes? Porque essa live vai alcançar os que são cristãos, os cristãos e os que não são. Independente se você é cristão ou se você não é cristão, o problema é que você tem que colocar a tua vida no altar. Porque se você não colocar a tua vida no altar, o Eterno não vai poder habitar dentro de você. E os que confiam no Eterno são o quê? São como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. A porção dessa semana, Vaiekel, nos fala sobre o cuidado de construir um tabernáculo, o cuidado de construir um templo ao Eterno. Então, agora a pergunta que eu te faço é, você, como você está? Como está a sua vida com Deus? Você é um fajuto? Você é uma farsa? Você é uma mentira? Ou você realmente vive uma vida com Deus? Você vive uma vida com Deus para os outros ver ou para que o Eterno saiba que Ele tem em você alguém que Ele pode confiar? Como é que anda o teu relacionamento com Deus? Mas ninguém tem um relacionamento 100%, mas e por causa disso também eu vou ser filho do Satanás, então? Não! Eu sei que a gente vive uma luta diária para ser o mais parecido com Yeshua, com Jesus Cristo possível. E o fato de nós não conseguirmos deve causar dentro de nós uma repulsa, um ódio grande, um desejo de viver uma vida com Deus, e não o contrário. Porque as pessoas buscam nas suas mazelas internas, nos seus medos, buscam em seus pecados uma desculpa de como é tão frágil que não consegue servir a Deus. Tá pegando a visão? Veja só, o Eterno mandou construir um tabernáculo para habitar no meio do povo. Ele disse, faça um tabernáculo porque eu habitarei no meio de vós, no meio de você, dentro de você eu quero habitar. Olha que proposta! Olha que proposta espetacular. Deus, que é infinitamente glorioso, quer morar dentro da gente. Isso não é algo incrível? Isso não é fantástico? Eu sei que está acontecendo uma coisa muito difícil no mundo, que está todo mundo apavorado. Mas será que esse medo não deve acender em nós um sinal de alerta do quão próximo ou distantes nós estamos do Eterno? Será que o medo não é, na verdade, um termômetro que mostra como anda, como é que está o meu relacionamento com Deus?
Entendeu, queridos? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não fica falando aí que é coisa de supercrente, não. É coisa de gente. É coisa de ser humano, que vive uma experiência humana, mas é um ser espiritual que tem vida com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, aonde a sombra dele está, é exatamente aonde eu estou. Então, eu posso descansar, eu posso sossegar. A ordem de construir um tabernáculo é a ordem para você se reconstruir. Eu vou dar cinco razões por que você precisa reconstruir. Primeiro, você tem que tomar vergonha na cara, deixar a desculpa de lado e passar a ser uma bênção para a sociedade. Segundo, você tem que tirar mais o olho de você, esse olho egoísta que não enxerga ninguém além de você, e passar a olhar para o próximo com o olhar de que está aqui para poder ajudar o próximo. Em terceiro, você deve, acima de tudo, ter um coração generoso, apto, preparado para abençoar e ajudar todos que estiverem próximo de você. Quarto, você tem que ter uma vida de obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. E em quinto, você sabe se você tem um relacionamento com Deus bom ou ruim? Quando você se omite diante das dificuldades da vida ou quando você vai para cima da dificuldade e enfrenta ela de cabeça erguida? Porque, vou ser sincero com você, não conheço um filho de mulher que tenha medo da vida quando ele anda com Deus. Porque quem anda com Deus, anda em todo e qualquer lugar e seu coração trabalha e caminha em paz. A porção dessa semana que termina o livro de Shemot traz para nós uma realidade que precisamos nos reconstruir como indivíduos que passam a querer ser uma moradia, uma casa aonde o Eterno possa habitar. E um detalhe muito interessante é que aonde o Eterno habita, há paz. Aonde o Eterno habita, há saúde. Não estamos, invariavelmente, isentos de passar agruras ou tribulações como todas as outras pessoas passam, mas jamais abaixamos a cabeça diante de toda e qualquer dificuldade. Pelo contrário, o Salmo 27, verso 4 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o Salmo 27, versículo de número 4 vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar ela, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Agora que eu já estou pronto para encerrar, gostaria de deixar um recadinho para os crentes de plantão. Tá bom? Que tem muito crente de plantão, crente meia tigela, meia panela, né? Porque pare de ficar incentivando as pessoas a terem medo, parem de gerar terrorismo nas pessoas. Você não foi chamado por Deus para ser boca de Satanás, não. Você foi chamado por Deus para levar a fé às pessoas, para motivar o coração das pessoas a crerem no Senhor. Eu estou fazendo isso agora, nesse momento. Estou tentando provocar você para ter uma vida com Deus, porque quando você começa a ter uma vida com Deus, o medo não tem lugar. Ai, pastor, o coronavírus. Você está preocupado com o coronavírus? Você devia estar preocupado com a volta de Jesus, que brevemente vai estar em nosso meio. E aí, o que você vai fazer? Qual vai ser a desculpa? Você deveria, na verdade, não estar preocupado com o coronavírus, não. Você deveria estar preocupado com o temor do Senhor. Porque o problema da humanidade não é o coronavírus. O problema da humanidade é falta de Deus no coração. Porque aonde o Senhor está, aí é segurança, aí é tranquilidade. Amém, queridos? Eu desejo que a tua noite seja abençoada. Nós vamos ter que fazer outras lives até que o pessoal volte novamente a criar coragem, a enfrentar a vida. Não seja irresponsável, não seja negligente, cumpra todos os requisitos que a Secretaria de Saúde está ordenando, como a higiene das mãos, como o uso do álcool. Aliás, falar em álcool, hein? Num momento de calamidade pública, aonde um item fundamental na ajuda do combate de uma doença deveria ficar mais fácil, acessível, muitos comerciantes estão se utilizando disso para superfaturar e explorar o povo. É esse tipo de gente que propaga a doença.
Esse tipo de gente é que só demonstra que nós realmente precisamos continuar com certas doenças. Porque essas pessoas são doentes na alma. Essas pessoas não têm misericórdia de ninguém, não têm compaixão de ninguém. É no momento da dor que Deus espera que nós estendemos as mãos. E na hora da maior dor, as pessoas querem puxar o nosso tapete. Aí vocês entendem, pastor, parece que agora faz sentido essa doença. Faz muito mais sentido do que você pode imaginar. O ser humano está buscando a sua própria condenação. Não tem a ver com o mandato de que Deus é ruim. Ruim é o ser humano. Que na hora em que a pessoa que precisa que mais estenda a mão, ele se aproveita da situação para extorquir, para ganhar dinheiro, para, sabe, olha, que coisa nojenta, que coisa feia, que atitude baixa, que só demonstra que essa pessoa não é morada de Deus. Ela não é templo de Deus. O Deus dela é o dinheiro, o Deus dela é Mamon, o Deus dela é o Deus deste mundo. Ela não está preparada para o mundo vindouro, o mundo da verdade. Ela quer continuar vivendo no mundo da mentira e por causa do mundo da mentira, por causa do dinheiro, explora você. Te condena necessariamente à morte se você não tiver dinheiro para pagar R$80 em um negócio de álcool. Olha que absurdo que a gente está vivendo. E aí, irmãos, eu não sei se somos irmãos ou não, né? Porque isso não é prática daqueles que realmente têm temor de Deus. Na porção que eu vou encerrar agora, o Eterno pede para construir um tabernáculo para ele poder morar. Enquanto isso, nós precisamos ser verdadeiramente esse tabernáculo e que ele possa morar em nós e através de nós. Sinceramente, que abençoada seja a tua casa, que abençoada seja a tua família e que você reflita novamente a que distância você está do Eterno, porque essa distância é preponderante para saber se você terá uma vida futura abençoada ou se você começa um período de sofrimento agora. Chegai-vos a mim, diz o Eterno, e eu me achegarei a vós outro. Então se chegue a Deus. E para terminar, uma frase que o Senhor Jesus Cristo disse que faz muito sentido para nós. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Hashem. Abençoada seja a tua casa, compartilhe esse vídeo, paz seja convosco.